Boa noite aos nossos queridos, amados e diletos acadêmicos, professores, diretores, toda a Unigran, por esse momento ímpar, especial, que é o nosso planejamento de aula. Então nós vamos começar aqui com o título da nossa aula. Para criança de 3 a 5 anos, tema: conhecendo as letras e palavras e frases. A faixa etária é de 3 a 5 anos. A duração da aula, ela leva 45 minutos. Objetivos dessa aula: levar as crianças a aprender de forma lúdica. O conteúdo: com base no conhecimento do material, entre aspas, livro e vídeos, e a lei da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, devemos levar as crianças a interagir de forma inteligente. Como? Explorar com brincadeiras, sim. Traços, cores, letras, símbolos visuais e sonoros. E fazer as crianças a imaginar, pensar e sonhar. Aquele momento muito especial de aprender. Metodologia. Minha aula está assim. Eu coloco 3 pontos de exclamação para expressar que eu quero explicar, quero levar além o nosso tema. Eu programei e planejei a aula para um momento muito especial, com ludicidade, muita criatividade, seriedade e com alto padrão de aprendizado. Primeiro tópico da nossa metodologia. Usei um texto da Bíblia, o Salmo capítulo 119, o versículo 105, que diz assim: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, na tradução NTLH. Então começamos a falar das letras do texto escolhido e depois as palavras e frases, olhando as letras com as vogais do alfabeto. Nesse primeiro tópico aqui, eu trago esse versículo. É um versículo muito conhecido da Bíblia Sagrada, faz parte da minha vida há muitos anos. Então eu uso ele e começo a trabalhar na aula mostrando as letras. E junto com as letras, as vogais, o alfabeto. E depois nós começamos a trabalhar também a questão das frases. Em um tempo de um espaço longo, lógico que não dá para fazer numa aula, mas é o início do nosso aprendizado. O segundo tópico: depois da aplicação das letras com as vogais e alfabeto, começamos a falar as palavras e frases com muitos exemplos. O primeiro foi o meu, com os meus filhos. A primeira leitura que ensinei para eles era o Salmo 119, versículo 105.
ficou gravado na mente deles para sempre. Eu aprendi a ler na Bíblia. Esse tópico, eu coloco aqui a questão de como trazer naquele texto para o ensino, ensinar crianças. E interessante que na década de 70, 80, 90, nós tínhamos uma população muito grande de analfabetos. E principalmente nas igrejas evangélicas. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Então, muitas crianças como eu e outras aprenderam a ler na igreja, na Bíblia. Nós tínhamos pessoas que se disponibilizavam a dar aula nas igrejas para ensinar adultos, crianças, adolescentes, jovens, idosos a ler e a escrever. E eu fui beneficiado por esse momento, porque até os 13, 14 anos eu não sabia nem ler e nem escrever. Então aqui nós temos esse tópico tão importante. E eu, aproveitando o ensejo, eu ensinei esse versículo para os meus filhos. E fazia eles decorar. E eles aprenderam. A vida inteira deles, eles têm esta palavra. Né? Uma palavra que fala sobre lâmpada, que vai clarear o nosso caminho. O terceiro tópico, peguei uma vela, uma lâmpada, uma lamparina, lanterna, lâmpada incandescente, fósforo. Com os objetos, as crianças gravam e memorizam com mais precisão. Nunca mais elas esquecerão desta ilustração. Ensinar mostrando algo é uma forma de aprender, de prender a atenção e eficiente no trabalho final com as crianças. Então eu peguei esses objetos, levando para a aula e explicando. Porque o versículo lá, o tema, o versículo-chave que eu estou usando para a aula, ele fala sobre a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz para iluminar o meu caminho. Então eu fiz aquela analogia, aquele símbolo com esses objetos e explicando para cada um e aproveitando, pegando as letras e mostrando no alfabeto e para que elas gravem melhor. Sem dúvida, aquilo que você vê e ouve, você tem mais facilidade para gravar. E se você repetir a palavra, vendo o objeto e falar o nome, mais porcentagem há no aprendizado, com certeza. O recurso, eu usei a Bíblia, vela, lâmpada incandescente, lamparina, fósforo, querosene, pilha, alfabeto em cartazes, folhas sulfite e lanterna. O desenvolvimento, eu coloquei aqui, momento da prática. Então, a nossa aula ficou para desenvolver dessa forma. 5 minutos na introdução, a introdução, uma apresentação, abraços,
cada um fala na sua vez. Coloquei um fundo musical e dei a cada criança um bombom para alegrar, para dar as boas-vindas. 10 minutos, começamos a trabalhar o primeiro tópico. Começamos com as letras do alfabeto, as vogais e as palavras que começam a formar as frases. Outros 10 minutos, o segundo tópico, apresentação das letras dos objetos mostrados nos cartazes com as letras do alfabeto, pronunciando cada letra, tem o seu som. Pedir que cada criança repita os sons em coro, reforçando a memorização e aprendizado de cada criança. Os outros 10 minutos, o terceiro tópico, as crianças começam a cantar o Salmo 119, versículo 105. Fica muito lindo quando as crianças começam a cantar. E também, em forma de cântico, as vogais e o alfabeto. Muito lindo, fica inédito. As crianças ficam alucinadas, elas ficam animadas, ficam felizes da forma como é colocada em ritmo, né, de música, todos juntos. E o restante dos 5 minutos, a conclusão, estimulando as crianças com palavra de encorajamento e profetizando sobre elas. Vocês são muito inteligentes, bonitas, vocês são uma joia preciosa. Entregando um envelope para elas levarem para seus pais. E no envelope tem uma carta dando parabéns pelos filhos que tem, e dizendo que estamos juntos para uma obra-prima, que é a educação para seus filhos e a nossa sociedade. A avaliação final nós usamos 5 minutos, onde nós reunimos as crianças em círculos para compartilhar uma música e o que aprenderam sobre o alfabeto, vogais, palavras. Fazer perguntas simples sobre quais letras elas mais gostaram e ouvir a explicação delas. 5 minutos da conclusão, aonde nós estimulamos as crianças, que eu já falei aqui, que é muito importante. É muito importante, no final de cada aula, o professor, ele dar uma palavra de estímulo aos seus alunos, às suas crianças. Não importa a idade, não importa se já são adolescentes, são rapazes ou são idosos, sempre no final da aula, procura dar uma palavra de encorajamento, procura dizer palavras que eles vão embora com aquilo na mente, na cabeça, no intelecto. Isso faz parte de encorajá-las e de animá-las e de fazer com que elas tenham prazer em retornar, em voltar e estar na sua aula. Muito obrigado e creio que é de suma importância esse momento do planejamento da aula.